Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em parceria com a nossa página Safra Ensino. Fico muito feliz já do pessoal estar participando, entrando aqui, já estou recebendo perguntas. Mandem suas perguntas, né? Hoje o tema é condicionadores e remineralizadores do solo, né? A gente vai falar um pouco sobre esses produtos, né, que estão disponíveis no mercado, né? Tanto que a gente fala sobre fertilizantes, os primeiros que vêm na cabeça são os facilmente solúveis, né? Então, o que são esses novos produtos? Como utilizar? Estão disponíveis no mercado, né? Quem são eles, né? E, enfim, e vamos dar início, então, a esse bate-papo. Mais uma vez, falo para vocês, vão mandando perguntas aqui no chat. Minha equipe aqui também está recebendo via comentário. Eu vou apresentando um pouco, certo, do assunto e vou comentando junto com vocês aqui. Já os primeiros, boa noite, Ellen Cristina. Já falamos um pouco sobre fosfato reativo, um assunto que particularmente eu gosto bastante, né, já que foi uma das principais fontes dos meus estudos em doutorado. Boa tarde, né, ou boa noite também, Clândio Ruivaro, né, é um prazer ter vocês aqui na live, né. Então vamos falar um pouquinho sobre condicionadores e remineralizadores, né, ela fica até difícil de falar. Vamos lá, então. Pessoal, mais uma vez, essa noite vou me apresentar para vocês. Então, eu sou engenheira agrônoma, doutora Kelly Guerra, né? Fiz graduação e pós-graduação em agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná, da onde eu estou falando essa noite, né? E hoje também, para a gente se atualizar e estar aí compartilhando muitas coisas via online, né? Trabalhando digitalmente com vocês, também tenho um MBA em Marketing Digital e Analytics, né? Sou especialista em uso e manejo do solo, né? Principalmente na parte de estratégia de adubação em sistemas, né? Porque estratégia de adubação em sistemas, né? É algo mais avançado hoje que a gente tem que pensar no sistema agrícola como um todo para pensar em fertilização, né? E não mais culturas individuais. Trabalho bastante com a parte de construção e manutenção da fertilidade do solo e em manejo de sistemas sustentáveis. O que são sustentáveis, né? Sistemas em que a gente pode manejar de uma maneira a ter uma maior longevidade desse negócio através do cultivo correto do solo e das plantas, né? Tenho também artigos científicos, tanto em revistas nacionais quanto internacionais. Uma delas, né, o último artigo publicado aí numa revista 1, ou seja, de alta qualidade, da Frontiers, para quem se interessa no assunto de disponibilidade de fósforo, fracionamento de fósforo também é um dos temas que eu trabalho mais profundamente. E atualmente, né, eu faço parte da equipe da CGM Monitoramento Agrícola como consultora técnica, né, atendendo os nossos clientes da melhor maneira possível, colocando muita técnica e conhecimento aí no nosso trabalho. E hoje, junto com o meu sócio, né, o Diogo Sobral, que faz toda essa parte do marketing, que está aqui nos bastidores com a gente. Hoje a gente faz parte, então, fazemos os dois uma equipe que soma o Safra Ensino, né? Que hoje essa página nasceu com uma página de apenas conteúdos digitais. Hoje a gente está avançando para lives, cursos, palestras. A gente vai falar um pouquinho no final, tá bom? Vamos lá, gente. Quando a gente fala em termos de agricultura moderna, né, a gente sempre tem que relembrar que a agricultura ela passou por fases, digamos assim, ao longo do tempo, né? A principal que a gente começou como um ponto de partida para a gente iniciar o que a gente tem hoje como fertilizantes, cultivares, genéticas, foi a nossa Revolução Verde lá em 1960, que trouxe para a gente, então, essa visão de commodities, de insumos sintéticos, pesquisas adaptativas. Ou seja, da onde nasceu. A Revolução Verde foi o berço, né, digamos assim, de todo o conhecimento que a gente tem hoje. Foi o ponto de partida para a gente pensar em agricultura como um sistema mais complexo, né, mais coeso.
Já na metade, né, aí por 1990, né, e mais recentemente a gente pode comentar lá em torno dos anos 2000, foi bastante forte também a evolução dos sistemas integrados de produção agropecuária, que antigamente era conhecido por vários acrônimos, né, entre eles o LP, LPF, ou seja, Integração Lavoura-Pecuária, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, silvipastoril, agropastoril, enfim, esses vários sistemas, ou seja, essas várias modalidades que a gente tem de sistemas integrados, ou seja, pecuária, agricultura e florestas, né, começou a se intensificar por meados de 1990, mas teve bastante avanço nos anos 2000, 2010, com pesquisas massivas, né, em cima desses sistemas. Por que foi bastante importante essa segunda parte aí da agricultura moderna? Dentro dos sistemas integrados, começou-se, então, uma visão realmente de que a agricultura é um sistema complexo, né? E que a gente precisa de uma visão multidisciplinar, ou seja, um profissional multifocal, para que a gente possa efetivamente produzir de maneira eficiente e em larga escala. Não mais o que veio com a Revolução Verde, com a monocultura, né, pensando só em commodities, mas na nossa segunda onda de evolução da agricultura, a gente começou a falar muito da visão multidisciplinar, né? E começou a entender melhor a intensificação das áreas agrícolas, ou seja, a diversificação, que é um dos pontos principais hoje como base da nossa agricultura que a gente tem hoje no Brasil. Tem que diversificar, né? E está vindo aí a nossa terceira onda, que vem bastante baseada em agricultura de base biológica, né? A gente fala bastante dos bioinsumos e é onde entra essas alternativas de fertilizantes como os condicionadores de solo e remineralizadores. Eles trabalham principalmente esses sistemas complexos, né? A gente fala de palavras-chave aí dentro dessa terceira evolução, como a multifuncionalidade do sistema, né? O que é sempre tratando de maneira químico, física e biologicamente o nosso sistema, certo? A gente pode observar que ao longo desse tempo, quanto mais o tempo passa, né, mais as coisas vão se tornando mais afuniladas em termos de conhecimento e mais complexas em termos de sinergia, ou seja, não tá fácil não, né, pessoal? A agricultura nada mais é que um grande laboratório a céu aberto, né? Então a gente sempre tem que estar conectado com esses conhecimentos e com as inovações, certo? Boa noite, Guilherme Migliavaca, Fernando Carvalho de Portugal. Ó, estão até em Portugal, prazer enorme. Enfim, e esses insumos, né, como a gente está falando, ou seja, esses novos remineralizadores, esses condicionadores de solo entram também como parte de uma estrutura para trabalhar o biológico do solo, certo? Mas então, quem que são esses produtos minerais aplicados diretamente no solo, né? A gente fala muito dessa turma aqui, né, que é bastante conhecida. A gente fala muito de calcário calcítico dolomítico, de gesso agrícola, de pó de rocha, de óxidos de cálcio e magnésio. Todos esses produtos, né, são minerais que foram um pouco trabalhados, né, ou seja, que sofreram uma redução de tamanho e de classificação e que são aplicados diretamente no solo com a função de alterar, modificar, corrigir algumas características do solo. Aproveitando a pergunta da nossa amiga Ellen, né, que já chegou com a primeira pergunta, a gente pode falar um pouco do pó de rocha, né? A pergunta dela foi qual a diferença entre esses fosfatos naturais, que a gente chama, né, e o fosfato natural reativo, né? Dentre essas duas diferenças, Ellen, a gente fala muito no que a gente chama do pulo do gato na mineralogia dos fertilizantes. A grande diferença deles está na mineralogia, né? Ou seja, quando eu falo de fosfatos, por exemplo, de origem metamórfica, eu estou falando de fosfatos com uma estrutura mineral mais coesa, mais firme, certo?
isso vai conferir a eles um processo de dissolução no solo um pouco mais lento do que o normal. Por quê? Porque como ele é um mineral coeso, é de difícil, né, repartição ali para que outros minerais comecem a interagir e dissolver esse mineral. Já quando falo de fosfato natural reativo, eu já estou falando de uma outra origem, né? Eu estou falando de rochas fosfáticas sedimentares ricas lá no Oriente Médio, principalmente em Marrocos, né? Que é o fosfato de Gafsa, o fosfato arade, o Bayover, que mineralogicamente eles são chamados mais moles, né? Ou seja, ele tem uma estrutura cristalina um pouco menos rígida, né? Com passagens suficientes para ser trabalhado, né? Onde esses fosfatos em um meio um pouco mais ácido, né? Ou seja, em solos com uma acidez um pouco que está um pouco mais elevada, ou mesmo pensando a nível de pastagem, inserção de leguminosas que, né, liberam exudatos radiculares que são mais ácidos, o fosfato natural reativo ele vai ter uma reação mais rápida, ou seja, de um mais fácil dissolução. Essa é a principal diferença entre eles, certo? E qual que é o método de análise do solo mais indicado para recomendação de fertilizantes? Do solo, a gente tem uma série de métodos, né, que a gente vai conversar mais adiante aí nas futuras lives, a gente vai falar sobre análise do solo, tá? E sobre metodologia da análise do solo. São muitas, né? É aquela velha história, nunca tem o melhor, né? Mas, como você colocou, o mais indicado para determinadas situações, isso a gente pode entrar em mais detalhes sobre análise do solo, tá certo? Guilherme, né, em áreas que teve aplicação de remineralizadores, o resultado da análise de solo pode superestimar o que está disponível? Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Quando eu vou aplicar um remineralizador, eu tenho que ter também uma proporção de quanto que eu estou fazendo essa aplicação, né? E tempo de dissolução. Vamos pegar o exemplo do fósforo de novo, né? O fósforo, ele tem, aqui no Brasil, tem 2 métodos de análise do solo assim mais conhecidos, que é o método de Melick-1, né, para analisar fósforo no solo, e o método de resina. Quando eu faço aplicação, por exemplo, de um pó de rocha, ou seja, eu estou falando aí de um fosfato de cálcio, dependendo do tempo, né, que esse fósforo foi aplicado, eu posso sim ter algumas divergências no meu resultado, porque como é um método ácido, ele vai dissolver um tanto do fósforo que está pode dissolver um pouco que está na rocha, certo? Mas se eu utilizo um outro método, por exemplo, o método resina, que tem outro princípio, né, de análise da disponibilidade do fósforo, aí esse nível de superestimação pode ser mais equilibrado por conta do como o método, ou seja, como a solução extratora age para retirar esse fósforo e fazer a leitura, certo? Isso também é bastante técnico, tem muito a ver com a parte de análise de solo e fertilizantes, beleza? Mas vamos lá. O que são, então, quando a gente fala de rochas, o que são corretivos, condicionadores e remineralizadores? Por que eu trouxe mais o corretivo aqui? Para a gente trazer essa exemplificação, né, dos tipos de materiais minerais, né, que são moídos, utilizados na agricultura, né? Então, vamos diferenciar bem esses 3? Corretivo de solo. Segundo a nossa legislação, é um material apto a corrigir uma ou mais características desfavoráveis do solo. Vamos guardar essa palavra para ele. Corretivo, ele corrige. Parece óbvio, mas na hora da prática surge dúvidas. Condicionadores do solo é um produto capaz de promover a melhoria, ou seja, condiciona, certo? Ele melhora as propriedades físicas, físico-químicas e biológicas do solo, certo? E os remineralizadores é um material de origem mineral, certo? A rocha libura, que tenha sofrido apenas a redução e classificação de tamanho por um processo mecânico e que ele tenha a capacidade de alterar índices de fertilidade do solo, certo? Né? Por que fala que tenha
apenas a redução do tamanho, né? Porque essa rocha não foi trabalhada de nenhuma maneira, nem química e nem biologicamente, para que ela apresente outra característica, é a rocha pura, né? O mineral é o material de origem pura aplicado no solo, tá certo? A gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá. Vou falar sobre corretivos para a gente não ter erro, né, de confundir uma coisa com a outra. Então, o que eles são e como é que usa, né? O calcário, que é conhecidíssimo, né, no caso de nós engenheiros agrônomos, estudantes, profissionais, proprietários, é o material mais utilizado na agricultura brasileira, visando o quê? Neutralizar, diminuir a acidez do solo, constituído principalmente de carbonato de cálcio, certo? Carbonato de cálcio é uma substância mineral, certo? Que uma vez aplicado no solo, a partir da reação que ela tem, né, ou seja, da dissolução do carbonato de cálcio, a gente tem o processo de correção da acidez. Mas como que isso acontece, né? O carbonato de cálcio, né, ele é um sal que tem baixa solubilidade, certo? Mas a pequena dissolução que ocorre na presença do gás carbônico é suficiente para desencadear uma série de reações que resultam na neutralização da acidez do solo. Em outras palavras, né, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu mineral colocado no solo e uma vez em contato com a água, ou seja, que ele vai ter que ser dissolvido, ele vai liberar esses 3 cátions aqui. Nesse caso, suponhamos que é um calcário dolomítico, né? Porque possui magnésio, certo? Então, uma vez no solo dissolvido, ele vai liberar cálcio, magnésio e carbonato, certo? Este carbonato, ele vai reagir novamente com a água e produzir, né, o gás carbônico, ou no caso o gás, né? O gás carbônico, unido à molécula aqui de H+, ele vai gerar um íon, né? Nesse caso, um ânion e a hidroxila ânion, certo? E esse processo, né, ele vai continuar, que o produto final dele sempre vai gerar uma hidroxila até que se torne água e gás carbônico e água novamente. Ou seja, quando a gente aplica calcário no solo, cálcio e magnésio vêm como fonte de nutriente, certo? O cálcio e o magnésio vão nutrir as plantas. Quem faz o processo da neutralização é o gás, né? Uma vez no solo, que vai se transformar em hidroxila aqui, e é essa hidroxila que vai reduzir a acidez. Tanto ligando-se ao H+, aqui, tá vendo? Que é o nosso íon H+, no solo, que causa o aumento da acidez. Essa hidroxila pode se ligar a ele e se tornar água, assim como neutralizar a acidez gerada pelo alumínio, certo? Então, 3 moléculas de hidroxila se juntam ao alumínio e neutralizam também essa fonte de acidez, certo? Então, não vamos esquecer, quem neutraliza a acidez é a presença do gás carbônico, certo? Que faz todo esse processo da junção aqui, levando a hidroxila, e essa hidroxila reduzindo a acidez do solo. Cálcio e magnésio, como no calcário, é fonte de nutriente, certo? Isso é bastante importante, porque muitas vezes a gente pode confundir, né, que na verdade é o cálcio ou o magnésio que reage, né, para daí causar a redução da acidez, mas na verdade é a hidroxila formada desse processo de dissolução, tá? Que auxilia a neutralização. E o cálcio e o magnésio entram como nutrientes, beleza? Vanessa Lopes, boa noite, né? Tudo bem com você? Ela segue com uma pergunta interessante. Há formas de disponibilizar ou ainda acelerar a disponibilização dos nutrientes em fontes naturais de rocha? Existe sim. Né? Um deles, como a gente comentou lá na evolução da agricultura, os próprios sistemas integrados de produção agropecuária, que eles incluem uma diversidade grande de raízes abaixo do solo e mais o processo de pastejo animal,
ele estimula a liberação de exudatos radiculares, que tem um pH entre 2 e 3, e essas partículas das fontes remineralizadoras podem aumentar o processo dela de dissolução devido à presença da acidez natural do solo em sistemas integrados de produção agropecuária. No caso da agricultura, a rotação de culturas também com gramíneas, né? Principalmente gramíneas forrageiras, a cobertura do solo e também o mix de cobertura, são processos naturais que podem auxiliar, sim, na dissolução das fontes naturais de rocha. Qual estratégia poderia ser utilizada juntamente com micro-organismos? Né, o enriquecimento desse solo através também desses processos de rotação de cultura e mix de cobertura, por exemplo, vai estimular a microbiota do solo, que também vai estar dentro desse processo químico biofísico, certo? Que pode acelerar esse processo de remineralização do solo, né? Então, que acelera essa dissolução. Além disso, existem técnicas hoje também de fornecimento de fontes, né? Onde você pega rochas também, você faz um processo em indústria para que micro-organismos, né, possam fazer essa dissolução mais rápida, já vender um produto mais de mais fácil disponibilidade, ou seja, o micro-organismo acelera o processo de dissolução em laboratório e também um produto final já vai para o mercado de uma maneira mais solúvel. Também é uma alternativa, beleza? Clândio, tem uma pergunta também bem legal, né? Que se eu tenho alguma informação e experiências em adubos produzidos na fazenda, tendo como origem a compostagem conjunta de resíduos orgânicos em pó de rocha. Clândio, eu tenho algumas informações, poucas experiências em relação a esse tipo de mistura, né? Claro que é uma técnica que funciona, né? É baseada nesses princípios que eu acabei de comentar sobre o micro-organismo, mas é importante lembrar que, para você ter certeza da eficiência desse produto que você está fazendo na sua fazenda, né, ou um farm, que a gente chama, exige bastante cuidado com relação ao controle dessas reações químicas que ocorrem para que você realmente tenha um produto eficiente. Né? Se for de grandes propriedades, a gente tem que ter todo um controle de micro-organismos, de limpeza, né? E de monitoramento de reações e temperatura dessa compostagem para garantir um produto de qualidade. Do contrário, se não é possível ter todo um controle no processo de transformação, o ideal é recorrer a produtos de mercado, porque também outra vantagem dos condicionadores e remineralizadores é o custo, né? São produtos de baixo custo, né? E por isso que se tornam tão interessantes para a agricultura brasileira, tá bom? Vamos lá. E como todo mundo sabe, com a aplicação do calcário é possível, então, controlar a acidez do solo, reduzir alumínio tóxico, aumentar o crescimento da raiz e introduzir cálcio magnésio na solução do solo. Este é os corretivos de solo, beleza? Outro pulo do gato também, esse eu vou falar rapidamente para vocês, né? Só para dar um exemplar. Outra coisa que se deve prestar bastante atenção no calcário, pessoal, é em relação aos valores médios das análises químicas de calcário. Sempre que vocês forem comprar um produto, peçam para a indústria também a análise química do calcário, ou seja, do produto que vocês vão utilizar, para saber exatamente quais são os valores que você está adquirindo com aquele produto, ou seja, quantidade, porcentagem de óxido de cálcio, óxido de magnésio, certo? A relação cálcio-magnésio, o poder neutralizante e o mais importante de todos, o PRNT, tá? Por que isso é importante? Porque vai muito da mineralogia também. Isso é análise química. Muitas vezes a gente tem, como vocês podem ver na tabela, entre os produtos aí A, B, C, D e E,
que são vários disponíveis no mercado, a gente olha bastante nesses dois aqui, né? Poder neutralizante e PRNT, né? Mas lembrando, o poder neutralizante aqui, ele pode diferenciar, né, entre os produtos, né? E a gente vê aqui que tem uma porcentagem bastante alta, né? 107, 105, 92. Que essa porcentagem do poder neutralizante é em relação ao carbonato de cálcio, né? Então, tem alguns produtos que têm um poder neutralizante bastante elevado, certo? Em comparação com o carbonato de cálcio puro. Só que, quando a gente fala de qualidade de calcário ou para medida dos cálculos de recomendação de calcário, a gente tem que levar muito em conta o PRNT, né? Que é o poder reativo e neutralizante do calcário, ou seja, ele envolve tanto a parte química desse produto quanto a parte mineralógica, né? Que é classificado em relação a peneiras, né? A finura do calcário. Então, tudo isso influi. O que muitas vezes acontece é que, às vezes, calcários com maior PN, né, o maior poder neutralizante, tem valores de PRNT próximos do esperado, certo? Assim como a gente tem algumas reduções, né? Por exemplo, calcário aqui com poder neutralizante de 102% em relação ao carbonato de cálcio, pode ter um PRNT de 94. Interpretar esses números, né, conhecer a mineralogia e a química, né, por trás dos produtos que a gente utiliza é fundamental para garantir a qualidade. E para não cair, muitas vezes, naqueles processos, né, a culpa é do produto, o que foi que aconteceu, mas eu apliquei, mas o que você estava aplicando? Então, tudo isso é bastante importante, principalmente ter um profissional de qualidade para passar essas consultorias empresariais, para conversar com vocês, fazer um brainstorm, né, ou seja, aquele jogo de ideias com a equipe, ter pessoas participando disso para uma análise de cada produto comprado e se realmente um ou outro funciona, e principalmente o custo-benefício desses calcários, é bastante importante, tá certo? Entre outros corretivos de solo, a gente também pode encontrar no mercado calcário filler, que é isso que representa muito essa questão do tamanho de partícula, calcário calcinado, escórias de siderurgia, né? Aqui entram muitos produtos silicatados, né? Pois a sílica em si, ela... Opa, pessoal, desculpe a interferência do WhatsApp aqui. Ela pode interferir muito, né? Os silicatos na escória de siderurgia. O próprio óxido de silicato, eles também são substâncias corretivas, né? E que podem ser utilizadas e estão disponíveis no mercado. Algumas delas até vêm com fósforo, potássio, são fontes bem interessantes, né? Carbonato de cálcio, e hoje a gente fala muito sobre óxidos de cálcio e magnésio, que ora podem trabalhar como corretivos, certo? E também como melhoradores do ambiente radicular. Então, assim, é sempre importante colocar isso daqui para que todos possam abrir a mente que o mercado hoje de fertilizantes é muito vasto em termos minerais e biológicos. Então, trabalhar com outras possibilidades pode tornar muito mais efetiva a sua produção e também muito mais rentável, visando, então, a redução daqueles custos de insumos, que hoje, né, o mercado está bastante competitivo, né, está bastante alto os valores de fertilizantes, então essas outras opções também são interessantes do ponto de vista tanto produtivo, agronômico, quanto econômico. Tá certo? Vamos lá para mais perguntinhas, pessoal. Rosa Agronegócios, boa noite. Que bom ver vocês aqui. Obrigado pela participação. A pergunta é: a aplicação de hidróxido de cálcio e magnésio torna a ação o serviço mais rápido? Tudo depende da questão da formação desse mineral. Hidróxidos de cálcio e magnésio, geralmente em comparação com o carbonato de cálcio, eles podem até ter uma reatividade interessante, né?
mas é sempre bom pesquisar também sobre a questão de partículas, né, ou seja, do tamanho desses minerais, para que não ocorra o fato de fazer uma aplicação esperando uma correção, né, e na verdade alcançar somente uma melhoria. Hidróxido de cálcio e magnésio são excelentes melhoradores de ambiente radicular, né? Então, óxidos, muitas vezes, são mais interessantes, ou o próprio carbonato. Quando a gente fala de hidróxidos, né, a gente já está falando de uma partícula mais dissolvida, né? Então, a dissolução dela ali pode ser que aconteça mais rápido, mas a gente tem que também pensar em termos de efetividade de neutralização, tá certo? Leandro Maciel, boa noite, né? Mais uma vez conosco, né? A gente já teve uma live também sobre fertilidade do solo. Leandro também participou, obrigada mais uma vez. Né? Vamos lá. Adilson Sobral, boa noite, tudo bem? Adilson, vamos lá para a tua pergunta. Como os remineralizadores do solo afetam a microbiologia do solo e os processos bioquímicos relacionados com o ciclo de nutrientes? Essa é uma pergunta que ia ficar mais para o finalzinho, mas já adiantando, os remineralizadores, né, uma das principais características deles frente aos fertilizantes solúveis é a capacidade que eles têm no momento da dissolução de por que remineralizadores? De construir novos minerais no solo e, a partir disso também, trabalhar melhor com a microbiota. Uma vez que esse solo se torna mais rico em minerais, né, e bem trabalhados em termos agrícolas, a microbiota responde junto a isso. Ou seja, a remineralização acaba ativando mais partes da microbiologia do solo, tornando o solo mais fértil por mais tempo, sendo tudo um processo natural. Muito boa pergunta. Também, né, como os remineralizadores podem influenciar a diversidade, né, a atividade microbiológica, taxas de mineralização, volatilização de nutrientes, enfim, né, como comentei, né, é uma forma que o próprio solo tem, né, é uma forma da gente incluir um produto em que o solo vai retrabalhar isso. Por que é interessante? Né? Principalmente em solos tropicais, a gente tem solos com um alto índice, né, de intemperismo no solo. O que é o intemperismo? É o processo natural, né, da perca de parte dos minerais da rocha. Uma vez feita essa remineralização, a gente pode reconstruir partes do solo para que a gente consiga enriquecer mais esse solo de nutrientes. E todo também tem o processo interno do solo, químico, físico, biológico, que vai pegar o que foi colocado, certo? E introduzir, fazer um equilíbrio no solo, de forma que ele também seja capaz de reter mais nutrientes, ter mais condição de manter a microbiologia do solo, né? Aumentar as taxas de mineralização da matéria orgânica por esse enriquecimento de materiais via remineralizadores. Excelente pergunta, Dilson. Abraço grande para você. Então, vamos lá. E os condicionadores do solo? Né? Quem são esses produtos? Como usá-los? Como surgiram? Né? E o principal deles que a gente conhece é o gesso agrícola. Já tive a oportunidade tanto de palestrar falando um pouco sobre o gesso agrícola, aplicação, recomendações, né, em cima disso, e ter um público já bastante avançado em termos de conhecimento dessas fontes, como também já tive a oportunidade de palestrar em alguns lugares menores, que infelizmente, né, a informação sobre esse produto tão interessante ainda, né, era muito escasso, era muito pouco. Então, eu quero fazer questão de falar sobre o gesso agrícola, né, que é um dos nossos principais condicionadores do solo, traz N benefícios, né, principalmente na questão de melhoria do perfil do solo. Né, é o principal auxiliar aí, depois do calcário, a aplicação de gesso agrícola aí vem com o objetivo de melhorar dos 20 centímetros para baixo, certo? E é o que? É um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados. Ou seja, sabe a rocha fosfática lá para fazer super triplo?
Então, essa rocha, quando ela chega na indústria, ela passa por um tratamento químico com ácido sulfúrico. E o resultado dessa brincadeira, então, sai o superfosfato triplo, ou seja, a fonte fosfática, para o mercado de fertilizantes fosfatados e fica um subproduto que se torna um sulfato de cálcio, né? O sulfato do ácido, certo? E o cálcio vindo lá da rocha fosfática, né? Que principalmente são ricas em cálcio, né? Então gera esse subproduto, um sulfato de cálcio, chamado como gesso agrícola, também conhecido como fosfogesso, tá? Então, ele hoje, pela legislação brasileira, ele é reconhecido como um condicionador do solo, que visa principalmente o quê? A melhoria do ambiente radicular e redução do alumínio tóxico. Né? A gente tem muitos lugares aqui que é natural do solo, principalmente na região do sul, aqui em alguns lugares também do centro-oeste, em que a rocha, ou seja, o material de origem do solo, era rico em alumínio. Né? Uma vez trabalhado esse solo, esse alumínio ele sai da estrutura e acaba se tornando livre na solução e aumentando essa concentração do alumínio tóxico. Isso pode ser o processo natural do solo. Né? Como que eu posso reverter essa situação? Com o gesso agrícola. Tá? Como que acontece essa reação do gesso agrícola aplicado no solo? Então, antes da aplicação, muitas vezes a gente tem isso aqui, né? Essa situação. Na CTC do solo, ela pode ser composta, né? Óbvio, por cálcio, magnésio, potássio, e a gente tem uma quantidade aqui expressiva de alumínio ativo nessa CTC. Esse alumínio, ele é tóxico, né? Ou seja, uma vez que a cultura ela começa a crescer, né? Ou seja, desenvolver seu sistema radicular, esse alumínio vai atrapalhar. Né? Literalmente como uma queimadura, ela chega ali e para o crescimento, certo? Nessas situações, eu posso aplicar o gesso agrícola. Né? Uma vez aplicado, ele vai se dissolver em sulfato e cálcio, certo? Na superfície, como é que isso vai ficar? Na superfície, uma vez o gesso dissolvido, o que vai acontecer? Vai ficar cálcio, magnésio, enxofre e esse alumínio que estava aqui vai ser reposto por cálcio, né? E o alumínio vai ser levado para baixo, junto com sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de potássio e sulfato de alumínio, certo? Uma vez na subsuperfície, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter esses colegas aqui que desceram no perfil, ou seja, cálcio, magnésio e potássio, junto com o sulfato, certo? Chegando na subsuperfície, né? Eles vão estar livres na solução, encontrando o alumínio e deixando ele complexado, ou seja, transformando ele em sulfato de alumínio, se tornando então um complexo de baixa atividade, ou seja, não é mais tóxico. Ou seja, o alumínio nessa questão, ele não some necessariamente, né? Ou seja, ele não vai embora, mas ele é neutralizado, né, pelo sulfato. Quem faz esse processo, né, essa reação de aplicação, desce no perfil e neutraliza o alumínio em profundidade, é o gesso agrícola. Né? Um excelente produto aí que pode transformar o solo aí e ter ambientes radiculares aí de soja, milho, feijão, pastagem, sorgo, com a profundidade de raiz maior, levando então a melhorias na questão do equilíbrio químico do solo, em períodos de seca, né, um ambiente radicular bem desenvolvido, ele aguenta mais, ou seja, é um seguro de vida, né, você fazer uma aplicação de gesso visando o desenvolvimento da raiz do solo. Então, é um produto que está aí no mercado já há bastante tempo, excelente para ser usado, né, e que pode auxiliar muito nesses fatores de toxicidade, principalmente também naquelas áreas, né, que a gente tem dos médios e pequenos produtores rurais, que geralmente encontram muitos desafios, né, com relevo, e geralmente o alumínio vem junto com essa questão. O gesso pode ser um grande parceiro aí da sua maior produtividade.
Na composição do gesso, quem que vem junto com ele, né? Vem cálcio, né? Mais de 20% da concentração desse produto cálcio. Enxofre, né? Também faz parte da composição do gesso. Fósforo também em pequena quantidade, mas visto que ele é um subproduto da indústria fosfática, ele vem junto também. Flúor também é bastante, vem também, mas uma quantidade pouco considerável. Não é um problema essas quantidades de flúor, tá? Para fazer a aplicação no solo. E óxidos de silício. Esse cara aí também faz um milagre no solo quando utilizado. Existem produtos dos óxidos de silício, não só com gesso, mas alguns outros produtos que tem no mercado que tem uma quantidade muito grande de óxido de silício, que eles também podem trabalhar como atenuantes da acidez do solo. Né? Uma vez o óxido de silício na solução no solo, dissolvido, ele pode também captar aquele H+, aquele alumínio livre que está causando uma acidez, complexar e torná-lo inativo. Né? Então, o gesso é realmente também um produto bastante interessante. Perguntas aqui, né? Ademais, o uso do gesso agrícola não causa impacto ambiental? Não. E também, na verdade, ele até auxilia, né? Na questão da utilização de resíduos industriais, né? Uma vez que ele não é descartado, né? Ou seja, tem que fazer todo o despacho de um resíduo, ele tem um potencial enorme como resíduo industrial para ser utilizado na agricultura. O gesso e tantos outros aí que vêm sendo estudados. Pessoal, fiquem à vontade para perguntas. Eu vou comentando aqui, vou respondendo vocês, pode ser voltado ao tema. Dúvidas que vocês forem tendo ao longo da conversa, fiquem bem à vontade, tá? E mandem aqui no chat. Como a gente comentou, o gesso, né, a principal função dele é a melhoria do ambiente radicular, devido, então, a essa reação do sulfato liberado na dissolução. Ele se junta ao alumínio tóxico e é carregado a camadas abaixo de 40 centímetros. Então, assim, se a gente pudesse tirar uma foto do perfil mesmo da planta, seria algo nesse sentido, né? Uma vez quando a gente tem alumínio tóxico aqui nessas camadas mais profundas, a gente tem um pequeno desenvolvimento radicular. Né? O que às vezes a campo, quando a gente tira uma planta dessa, que a gente vê um sistema radicular pouco desenvolvido, muitas vezes é correlacionado com, né, com uma compactação, com N outros problemas. Mas a análise química do solo, a análise anual realizada para a gente olhar sempre como que está o nosso solo quimicamente, pode nos dizer muito com apenas uma única análise por ano, principalmente após a colheita da soja. É uma prática simples, fácil, né? Exige, óbvio, um conhecimento, um treinamento da equipe por parte da coleta do solo, como que se faz para que a coleta saia da forma mais correta, porque é o ponto principal da análise. Mas uma vez enviado aos laboratórios, a análise química do solo, ela vai dizer não só, né, a questão da disponibilidade de nutrientes, mas também vai dizer para a gente quais são as partes do nosso solo que estão impedindo também a gente chegar a níveis mais altos de produtividade. E mais uma vez faço aqui a fala da necessidade de profissionais capacitados, com conhecimento aprofundado sobre química do solo, física do solo, sobre o uso dessas fontes alternativas e também das fontes mais tradicionais, para que efetivamente possa se trabalhar de uma maneira eficiente, tanto agronômica quanto economicamente. Uma vez aplicado o gesso, né, a gente tem mais esse perfil aqui, de um ambiente radicular mais profundo, raízes adventícias abundantes, né, para que essa raiz, ela efetivamente ela possa se espalhar em toda a área ali, inclusive abaixo de 40 centímetros, e isso vai fortalecer essa planta de uma maneira que ela vai ter muito mais área também para captar nutrientes e aumentar a sua disponibilidade. Ou seja, às vezes a gente pode fazer todas as práticas de adubação
né? Ou seja, nutrir da melhor forma possível, mas se essa planta não tem a capacidade, não está com o ambiente radicular preparado, né? Não está sob estresse, né? Que é isso que causa o alumínio. Por mais que a gente faça o melhor manejo de fertilidade, essa planta vai estar, né, impactada ali pelos estresses, por outros fatores que vão impedir esse crescimento dela. Então, uma única medida, o conhecimento técnico avançado pode fazer toda a diferença nesse momento, tá? E o gesso traz esses benefícios. Da mesma maneira, esse é um artigo científico de 2017, também muito interessante, né? Que eu acho que é a imagem de estudo sobre a forma como foi trabalhado esse gesso, né? Em que as conclusões foram a melhoria do ambiente radicular, redução da atividade do alumínio no solo e aumento dos bioporos. O que são os bioporos? Os bioporos, uma vez que a raiz atinge um máximo, né, um aumento expressivo da sua arquitetura radicular, ela começa a criar, através das raízes adventícias aqui, ela começa a criar verdadeiros canais por dentro do solo. E uma vez que essa planta é colhida, né, esse ambiente radicular ele vai se decompor naturalmente e fazer parte da matéria orgânica do solo. No entanto, esses canais formados pelas raízes vão se formar verdadeiros canais de subida e descida de água e também de canais de distribuição de nutrientes. Ou seja, que você vai enriquecer, ou seja, você vai criar muito mais caminhos nesse solo para que a planta se mantenha sempre fortalecida de água e nutrientes. Então, a melhoria do ambiente radicular, através do gesso e até outras técnicas, né, que a gente sempre comenta, não é único exclusivamente para aquela cultura, para aquela produtividade. Mas uma vez que você faça e comece a criar a ideia de manejar sobre um sistema, cada atitude nesta safra vai gerar um benefício ou, se mal cuidado, um malefício para a próxima safra. Então é sempre bom a gente pensar dessa maneira. Eu estou ganhando tanto agora, por exemplo, com a recente colheita da soja aí na maioria dos locais, mas essa soja também pode deixar algo, né? Pode deixar benefícios para o trigo que vem aí, para o feijão, para o milho, enfim. Né? Então, essa é a ideia do manejo do sistema. Tá? E o gesso entra dentro dessas técnicas para a melhoria do ambiente radicular. Mas nem tudo são flores, né? Qual que é o detalhe principal do gesso? Como a gente viu em questão, vou voltar aqui rapidinho, pessoal, só para acompanhar o raciocínio. Como a gente viu, uma vez aplicado o gesso na solução, ele vai carregar parte do cálcio, magnésio e do potássio para baixo. Existe algum problema nisso? Não, desde que o solo esteja bem equilibrado na superfície. E é aí que moram alguns erros que eu já vi a campo com as nossas consultorias. A aplicação de gesso no momento em que o solo está pobre em nutrientes, né? Por isso que a gente bate muito na palestra, né, na nossa live antiga, que por sinal está disponibilizada ainda no LinkedIn, né? A gente tem um tempo limitado, mas voltem na página, né? Me sigam lá na página, que é Liguera, engenheira agrônoma. Vai estar lá o nosso primeiro evento de fertilidade do solo, a chave da produtividade, que a gente fala um pouco sobre todas as questões da fertilidade, incluindo a construção da fertilidade do solo, tá? E nesse processo, a gente está falando aqui de um solo que já está bem regulado em termos de cálcio, magnésio e potássio. Então, parte desse cálcio, magnésio e potássio vai ser arrastado pelo gesso, certo? No entanto, se essa solução na superfície não estiver bem equilibrada, né, ou seja, se as nossas relações cálcio e magnésio não estão equilibradas, se a gente está há muito tempo fazendo, por exemplo, a aplicação de calcário apenas calcítico nesse solo, entre outras situações em que o magnésio esteja em baixa concentração, a aplicação de doses muito altas de gesso pode levar a um desequilíbrio, ou seja, ao que a gente chama de uma deficiência induzida de magnésio.
arrastando esse magnésio para baixo e apresentando deficiências nutricionais de magnésio nas plantas. Mas isso como? Sem o auxílio de um profissional de qualidade que entenda manejo de fósforo, né? E sem o auxílio de uma análise anual de solo. Sabendo como estão as nossas relações cálcio-magnésio, as nossas concentrações de magnésio, a aplicação de gesso se torna muito mais confiável. Mas são pontos que vale a pena lembrar. Outros condicionadores do solo, né, ligados a essa função de melhoramento do ambiente radicular, então a anidrita, a gipsita, né, que é um mineral que a gente chama que é o gesso natural, o nosso conhecido fosfogesso, né, e hoje em dia tem uma linha muito grande do que estão trabalhando aí com biocarvão, chamado biochar. Também são outros condicionadores do solo extremamente interessantes que trazem benefícios, né, benefícios semelhantes e outros diferentes, né, em relação à melhoria do solo e que também volta a bater. São fontes alternativas, muitas vezes subprodutos de indústria, o que torna isso tudo muito mais sustentável e que tem um valor de mercado bem mais reduzido e traz os menos benefícios. Então, profissionais do mundo agronômico, consultores, empresas, né, vão abrir a cabeça e começar a trabalhar isso também na ideia da indústria de utilizar esses tipos de fontes, né, trazendo benefícios econômicos para dentro da fazenda, né, e não deixando só o conhecimento da porteira para fora, certo? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Quais seriam as propriedades físicas e químicas dos remineralizadores de solo mais eficazes para melhorar a produtividade das culturas? Os remineralizadores, como a gente vem comentando aqui, eles têm características muito interessantes, que é esse processo, né, de trazer um rejuvenescimento do solo pela inserção, né, de novos minerais, e com isso trabalha bem a questão da atividade microbiológica, que é aumentada, né? Fisicamente ele se torna um solo mais bem estruturado, quimicamente ele vai ter a condição de fazer uma reserva, né? Ou seja, de aumentar a disponibilidade de nutrientes, tá certo? Agora, falando de remineralizadores, e caminhando aí, pessoal, para o final do nosso bate-papo, da nossa conversa, mais uma vez, mandem perguntas, né? A gente está à disposição aqui para vocês conhecerem o nosso trabalho, né? A gente falar um pouco sobre essas fontes, né? Que traz muitos benefícios aí para todos nós que somos profissionais da agronomia. E vamos chegar no que mais interessa, quem são esses remineralizadores do solo, né? Que é o ponto-chave aí para a gente trabalhar. Remineralizadores, como a gente está conversando desde o início da noite, são uma alternativa às fontes convencionais, né? Através de aplicação de um pó de rocha, né, que é o processo que chama de rochagem, né, os solos pobres, ou que foram intensamente intemperizados, lixiviados, nesse caso, são rejuvenescidos e remineralizados através desses produtos. Ou seja, solos que perderam muitos minerais, com altos índices de erosibilidade. Uma vez utilizando esses produtos, a gente tem um auxílio na reconstrução mineral, química e biológica do solo com a utilização dos remineralizadores, tá certo? O processo de dissolução desses produtos, né, eles podem ser tanto parcial como total. Isso vai depender muito da questão mineral, né, desses componentes, ou seja, dependendo da característica que a gente falou de coesão, né, da estrutura cristalina do mineral, a gente pode ter dissoluções totais, né, e ter, por exemplo, casos de carbonatos, sulfatos, a gente poder ter todos os íons dissolvidos na solução, ou no caso de dissolução incongruente, que a gente chama de dissolução parcial, ou seja, que apenas parte desse mineral é dissolvido, aí gerando, por exemplo, cálcio, magnésio e potássio e mantendo hidróxidos de silicato.
É possível formação de argilo-minerais 2:1, minerais amorfos, a gente tem uma melhoria da CTC do solo, né? Enfim, a gente tem uma reposição mineral, né, no solo através dos produtos remineralizadores. Esse slide, né, e o próximo foi compartilhado aí do Dr. Martins, também pesquisadores da Embrapa, tem estudos avançadíssimos nesse processo, profissionais que eu posso citar aqui também, como professores, da Universidade Estadual de Maringá, professor Antônio Costa também, um grande exemplo, né, de trabalhos com rochagem e remineralização do solo, né, são produtos, né, que estão sendo desenvolvidos e estudados, não é de hoje, há muito tempo, né, mas essa ponte, eu acho que entre nós profissionais, estudiosos, né, desenvolvedores de pesquisa, e trazer isso para o campo de uma maneira, com uma fala simples, de melhor entendimento, eu acho que é o fundamental para que todo esse trabalho desses pesquisadores brasileiros efetivamente tenha um retorno, né, vendo que a agricultura brasileira ainda cada vez melhor. Então, obrigada, né, pela disponibilidade do material online via Embrapa, né, que está sendo muito importante para a gente aqui no dia de hoje. Então, os remineralizadores, como a gente estava comentando, eles podem ter dissoluções de diferentes níveis, devido, então, às características minerais desses materiais, né? É óbvio que esses minerais que são aplicados diretamente no solo, muitas vezes eles vão ter naturalmente uma dissolução mais lenta, né? Porque eu estou pensando no incremento de minerais a longo prazo, estou pensando numa reconstrução. Nada impede que a gente sempre possa trabalhar com um manejo em que a gente faça uma reposição de nutrientes a curto prazo, com fontes solúveis, e trabalhe uma construção do solo aí a longo prazo com produtos remineralizadores, né? O importante é saber como que cada um trabalha e como que nós, profissionais aí de campo, vamos poder recomendar trabalhar com essas diferentes fontes para atingir não só um objetivo pontual safra a safra, mas poder entregar para o cliente uma construção de solo, né? Trabalhar um solo para que dure anos, né? E que tenha uma produtividade adequada, fazendo esse equilíbrio entre trabalhar, cultivar o solo e ter uma boa produtividade, certo? As principais diferenças, né, que a gente tem, né, matérias-primas derivadas de rochas silicáticas para a produção de insumos minerais destinados ao manejo da fertilidade. Para fertilizantes naturais ou industrializados, né, a gente tem bastante, como eles são facilmente solúveis, né, a gente tem a disponibilidade bastante facilitada desses nutrientes, como cálcio, magnésio, ferro, manganês. Então, a gente tem a disponibilidade direta desses nutrientes. Já os remineralizadores, como a gente estava falando, eles vêm com a ideia de trabalhar esse solo, né, de rejuvenescer o solo. Traz também benefícios de nutrientes, né, que são disponibilizados a partir do processo paulatino da dissolução dessas rochas no solo, mas que traz essas modificações em termos físico-químicos, como o aumento da CTC, o aumento do pH do solo, a redução da perda de nutrientes e o estímulo da atividade biológica do solo das raízes. Vou falar mais uma vez, nada impede que a gente trabalhe com as duas fontes ao mesmo tempo. Não é porque eu utilizo um fertilizante natural ou fertilizante X que é solúvel que eu não posso usar o remineralizador, ou se eu aplico o remineralizador, eu não utilizo o solúvel. A gente pode trabalhar com esses produtos num conjunto. Qual que é a vantagem dos condicionadores, remineralizadores do solo? A gente pode trabalhar ao longo do tempo numa construção de perfil do solo, certo? Que com o uso desses produtos, o solo ele vai se estabilizando, melhorando as características ainda mais do solo,
para que a gente não fique tão suscetível, para que a nossa agricultura nacional não fique tão suscetível às flutuações de custos dos fertilizantes solúveis. Né? Uma vez que nós somos totalmente dependentes do mercado internacional para compra de cloreto de potássio, de fosfatos, de ureia, vamos trabalhar um pouco melhor de uma forma a atingir um equilíbrio e se tornar mais flexível, mais resiliente quanto aos custos dos fertilizantes solúveis ou tradicionais ou industriais. Né? Ou seja, isso se reflete muito nos estudos que hoje são feitos, principalmente em cima das reservas mundiais de rochas fosfáticas, rochas potássicas no mundo todo. Hoje existem muitos artigos que já falam, né, e deixam muito claro a necessidade de rever o uso dos fertilizantes, ou seja, tornar eles mais eficientes, porque nós estamos com um tempo já limitado das nossas reservas fosfáticas, né? É o que mostra, por exemplo, o gráfico que mostra que o máximo, né, de extração que a gente vai ter em 2080 vai ser de 550 megatoneladas, né? Sendo que existem outros trabalhos que já falam, né, que o tempo de vida das nossas reservas fosfáticas já está menores que 100 anos, né? 100 anos para a humanidade é muito pouco, né, pessoal? Então, se a gente quer pensar no futuro, numa longevidade do nosso trabalho, em postergar esse trabalho tão nobre que é a agricultura para os nossos filhos, nossos netos, a gente também tem que construir o amanhã para eles, né? Então, usar esses remineralizadores, usar fontes alternativas, usar condicionadores do solo, é pensar no futuro e no futuro de qualidade. Então, para que não falte amanhã, a gente tem que começar a fazer hoje, né? Porque, como o gráfico mostra, né, os nossos índices da forma que estamos indo como consumo de fertilizantes está alarmante. E o Brasil hoje possui reservas minerais, reservas de rochas alternativas que podem ser utilizados como fertilizantes e vem trazendo excelentes resultados, né? Alguns dos remineralizadores já registrados pelo MAP, eu trouxe só alguns exemplos aqui, né? Muitos vêm da região de Minas Gerais, do Goiás também, né? A gente também tem bastante, Minas, muitas minas de rochas que podem ser utilizadas, né, tanto na região de Minas Gerais quanto Goiás, algumas aqui no Paraná, ou seja, o Brasil, ele realmente é um país bastante rico em termos minerais, mas que precisa ser estudado, que precisa ser explorado, para que a gente tenha uma condição de uma diversidade de outros produtos melhor. Ou seja, a gente precisa desses incentivos à extração dessas rochas visando o uso na agricultura, né? Uma das rochas que tem mais pesquisas, eu mesmo já pude participar e ver os efeitos do fonolito, né? Tem um efeito bastante interessante do ponto de vista de liberação de potássio no solo, né? Alguns tem visão de potássio, outros de magnésio. Como a gente falou no início da conversa, a gente tem bastante materiais visando fósforo no solo, né? Enfim, então são materiais que não estão lá distantes, né? Ou seja, são hoje muito acessíveis. A gente já está falando aí de remineralizadores com nome comercial, vendido pelas empresas, né? Então, é algo alcançável, é algo que dá para usar, mas hoje o que falta no mercado para isso estar mais difundido? Profissionais com conhecimento amplo nesses produtos e como utilizá-los, né?